A graça e a paz, povo de Deus, venho por meio desse vídeo desejar que você e os seus estejam bem no Senhor Jesus. Esse é o meu desejo. Maravilhoso Deus, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento, por mais esse vídeo, por mais essa oportunidade, meu Deus, de falarmos da palavra do Senhor e nos alimentarmos desta palavra poderosa que é a sua palavra. Pai, agora peço permissão ao Senhor, meu Deus, para fazer parte, meu Pai, e entrar no lar desta pessoa que está me ouvindo, que está me vendo, e que esse vídeo alcance, meu Deus, os necessitados e possa, segundo o teu poder, operar, Senhor, o milagre necessário que só o Senhor é capaz de realizar. Em teu santo nome, Jesus. Amém. Meus amados, minhas amadas, povo de Deus, quero compartilhar com vocês, nessa hora, por meio desse vídeo, um pouco a respeito do livro do profeta Ezequiel. Livro esse escrito, datado aproximadamente de 592 a 570 a.C., onde o cenário histórico acontece através da captura do povo de Deus levado para a Babilônia, sobre o governo, do monarca Nabucodonosor. E lá o povo de Deus, tirado de sua terra, por conta da desobediência, por conta de não ouvir as leis do Senhor, de não cumprir as suas leis, por conta da idolatria, da rebeldia, desde o pequeno ao grande, do simples, de grande status social, ou seja, todos estavam vivendo segundo a sua vã maneira de pensar. Desde do rei ao mais pobre hebreu, ao mais pobre judeu, eles estavam vivendo da forma que queriam. E apesar de Jeremias profetizar, apesar de Deus usar o profeta Jeremias para lhes alertar acerca do castigo e que a Babilônia os levaria cativo, ainda assim não ouviram a voz de Deus por intermédio do seu servo, o profeta Jeremias. E aí, o cativeiro foi inevitável. Aquele povo que havia saído do Egito em 1444 sob a liderança de Moisés, porque assim Deus determinou, porque assim Deus fez, agora voltava a um novo cativeiro, cativeiro babilônico. Por conta da rebeldia, por conta da desobediência à vontade de Deus, à palavra de Deus, às leis de Deus. E estando este povo privado no cativeiro, porque eram escravos, eles perderam direito ao culto, porque o templo foi destruído. Perderam a mobília de culto, os utensílios usados para o ritual sagrado do culto. Não tinham animais, porque mal tinham alimento para comer na Babilônia, eram escravos. E escravo não escolhe o que come, escravo come o que lhe é dado, quando lhe é dado. E essa era a real condição deste povo. Mas dentro desse povo tinha uma minoria de nobres, de pessoas já separada por Deus desde antes do cativeiro, que faziam parte ali do império de Nabucodonosor, dentre eles Daniel e outros três, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, e que estavam também compondo ali, vivendo ali, como cativo, como escravo, mas com certas regalias. Mas o que eu quero falar é do livro de Ezequiel, como já havia falado antes, de 592 a 570 a.C., cujo nome significa o Senhor fortalece. Ou seja, Deus fortalece. Mas fortalece por quê? Fortalece aquele que está necessitando de forças, aquele que está enfraquecido. E o cenário desse livro se dá na destruição de Jerusalém, porque a glória de Deus se afasta, e a reconstrução de Jerusalém com o retorno da glória de Deus. Ou seja, quando a glória vai, é o Iacabote. Como diz alguns estudiosos e teólogos, Iacabote, se foi a glória de Deus. E Shekinah, manifestação dessa glória sobre a arca da aliança na tampa chamada propiciatório, onde haviam 2 querubins cujas asas tocavam uma a outra e faziam uma espécie de sombra, uma espécie de
adoração àquela arca que simbolizava a presença de Deus, tendo dentro dela conteúdos como a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná que havia sido dado por Deus dos céus. Deus pega Ezequiel, que começa a morar ali nas margens do rio Quebar, e começa a falar com Ezequiel, a lhe dar visões, lhe dar revelações. E dentre elas, o que estaremos agora mencionando no seu livro, no capítulo de número 37, nos versículos que se seguem, do versículo 1 ao versículo de número 4, que diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. E então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Essa palavra ela é muito forte para a minha vida. E ela é muito forte para a vida de todo aquele que tem ouvido para ouvir a voz do Senhor. Porque Ezequiel estava cativo, Ezequiel era escravo. Ele morava ali às margens daquele rio. Ou seja, templo não existia, a restrição era severa, a liberdade não existia. Não tinha como cultuar. Cultuar como? Para o judeu, o templo, a terra era sagrada. O templo era uma referência da presença de Deus. Os utensílios do templo eram uma referência das manifestações de Deus. O solo era uma real convicção de alcance da promessa feita a Abraão. E tudo isso lhes havia sido tirado agora. E Deus então começa a estabelecer com Ezequiel uma outra forma de relacionamento. E mostrando a Ezequiel que através desse relacionamento a sua presença manteria-se viva dentro do coração de todo aquele que se arrependesse. Porque embora Deus permitisse que eles fossem levados prisioneiros, escravos, por conta da rebeldia deles mesmos, Deus não os havia abandonado. Deus estava com eles e queria agir na vida deles. Às vezes a gente pode estar pensando, neste momento terrível que estamos vivendo, tantas coisas ruins acontecendo à nossa volta, tantas notícias ruins, pessoas morrendo, e a gente pode se sentir em uma condição tal como a visão de Ezequiel, a visão do vale de ossos secos. Talvez você esteja se sentindo nesse momento em um vale, mas eu quero dizer para você que vale é um terreno onde a sua volta tem elevações, tem montanha. E vale é lugar de provação. Vale é lugar de experiência com Deus. Vale é o lugar que em meio ao sofrimento a gente para por não ter o que fazer, por não ter como reagir, e aí a gente começa a pedir socorro de uma forma que só quem vai ouvir é Deus. Porque é o único, realmente, Deus verdadeiro e fiel. E aí a gente vai estabelecer um relacionamento com Deus de falar, de buscar, de adorar. E eu quero propor a você, através desse vídeo, que você estabeleça esse relacionamento com Deus. Não desista. Deus está contigo no vale. Repita isso na sua mente. Não desista. Eu não desisto. Deus está comigo no vale. Assim como Deus estava com Ezequiel naquele vale e falou, olha, observa. O que você está vendo? Senhor, eu estou vendo cadáveres. Estou vendo morte por todo lado. Isso é um cemitério, é um vale, mas é um cemitério. E poderão esses cadáveres voltar a viver? E o profeta diz, Senhor, eu não sei, eu sou um homem limitado. O Senhor é Deus, o Senhor sabe. Então, se eu sou Deus e eu sei, então eu te ordeno, prega a palavra, profetiza. E isso também o Senhor te fala nesse vídeo. Prega a palavra, profetiza. Mas para pregar a palavra, é necessário você ter a sua fé exercitada nela. Sua fé tem que estar cheia da palavra.
E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: não há outra forma da nossa fé estar acrescida a não ser no ouvir a palavra de Deus. E não desista, Deus está contigo no vale para restaurar entendimento. Porque o entendimento das pessoas estão corrompido. As pessoas estão pensando de forma errada, estão agindo de forma errada, estão tomando atitudes precipitadas. E a palavra de Deus diz, em Mateus 22:29, Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. E em João 5:29, Jesus torna a repetir: examinai as Escrituras porque cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de quem eu sou. Ou seja, a palavra de Deus dá testemunho de Jesus, o verbo vivo, o verbo humanizado, o verbo se fez carne e habita entre nós. E está à destra do Pai, operando por nós, intercedendo por nós, fazendo a sua obra maravilhosa por nós. A outra coisa, não desista porque Deus está contigo no vale para restaurar sua vida. Vidas restauradas diante de tantas circunstâncias difíceis, tantas aflições, como está lá em João 16:33, Jesus dizendo que no mundo nós teríamos aflições, e as aflições estão aí. Nós estamos vivendo uma aflição de uma pandemia, nós estamos vivendo uma aflição onde os governos estão declarando calamidade pública, nós estamos vivendo aflições onde o pobre pode declarar calamidade pública, mas não vai haver nada, porque o pobre não tem nada para se agarrar, o pobre não tem nada para se valer desse recurso. Mas o recurso do pobre é Deus. O recurso do mundo é Deus. O recurso de todos é Deus, é a nossa fé. Então aqui a palavra do Senhor nos diz, para nós não desistirmos, porque Deus está conosco no vale. Ou seja, não desista. Deus está comigo, Deus está com você no vale. E Ele é fiel para restaurar vidas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É só o que Deus espera de nós, uma atitude de arrependimento, uma atitude de busca, uma atitude de confiança, de entregar a Ele aquilo que é dele, porque aquilo que está em mim está em você, o fôlego consciente, o espírito consciente, o espírito de entendimento, foi Ele que soprou na minha narina e na sua narina, na pessoa de Adão lá atrás. E a gente tem que entender isso, a gente tem que compreender isso. No Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, dentro de um contexto onde Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus diz também para aqueles que estão apavorados, sem esperança, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez nesse momento você esteja com a sua consciência voltada para a morte, voltada para a perda de esperança, para a perda da sua fé, para a perda de valores, para a perda da confiança em você mesmo. Mas Jesus diz na sua palavra, lá em João 11:25, que se você depositar nele a sua confiança, ainda que isso esteja morto, ele vai reviver isso em você, ele vai revitalizar isso em você. Isso não serve só para a sua consciência, para a sua mente, para a sua forma de pensamento, não. Serve também para a tua vida agora terrena e também para a vida eterna. Porque vai haver ressurreição do último dia. E Deus quer que você entregue a sua vida a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, para que Ele possa fazer de você também filho desse reino. Também, restaurando vida, no cenário da crucificação haviam duas pessoas condenadas junto com Jesus, que era o único inocente, o único justo sofrendo injustiça. E um desses se arrepende e fala com o Senhor: Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor estiver no seu reino. E Jesus fala para ele: olha, em verdade eu digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele condenado fala de reino, fala de lembrança, como alguém que o abandonou e ignorou, como alguém que tem repulsa por seus crimes, porque a crucificação
era punição severa, era punição de vergonha para o mais vil criminoso. Embora Cristo estivesse ali por causa dos nossos pecados, dos nossos crimes, sendo ele inocente e justo. Mas aquele homem fala: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, pelo menos eu sei que um justo se lembra de mim. E Jesus oferece muito mais do que piedade. Jesus oferece muito mais do que simplesmente uma palavra de conforto, uma palavra de amor. Jesus oferece salvação e vida eterna. E é isso que você precisa entender. É isso que o mundo precisa receber. É isso que os governantes da terra precisam se submeter ao poder de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Filho de Deus enviado ao mundo, vindo pela linhagem de Israel, para Israel e de Israel para o mundo. Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, de todo aquele que crê na sua palavra e que crê que Deus é o Senhor e Criador de todas as coisas. Não desista. Deus está contigo no vale para restaurar a fé. Quantas pessoas já estão com a sua fé corrompida, perdida? Nós temos uma referência em Hebreus 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11, 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é recompensador daquele que deposita a fé nele. Ou seja, não desista. Deus está contigo no vale para restaurar a sua fé. Você está com a sua fé abalada? Você perdeu a fé em si mesmo? Perdeu a fé nos governantes? Perdeu a fé na palavra de Deus? Recupere essa fé. Porque a fé não é para ser vista, ela é para ser vivida. Ela é para ser sentida por meio da vitalidade, da personalidade do Espírito Santo em você e em mim. Não desista. Deus está contigo no vale para restaurar sonhos. O que será das nossas vidas depois dessa pandemia? O que será das nossas vidas em meio a tantas restrições, em meio a tantos impedimentos? Havia um homem no Egito chamado José que sofreu injustiça pelos seus, e no Egito Deus o exaltou. Deus o contemplou, o abençoou com o dom de sonhos. E José foi abençoado de tal maneira, acreditava em Deus, sonhava os sonhos que Deus lhe dava de tal maneira, que Gênesis 41, versículo 42 diz: e tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E lhe fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Ou seja, Deus pegou José, um simples escravo, um cativo, um renegado pelos seus irmãos, e transformou-o no governante do Egito. Deus pode mudar seu quadro, Deus pode mudar a sua história. Deus quer fazer isso por você, Deus quer fazer isso na terra, no mundo. Deus quer fazer isso nos governantes no mundo. Mas é preciso que nós tenhamos consciência disso e busquemos isso. Salmos 33, versículo 12 diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Graças a Deus a nossa nação, especificamente o Brasil, tem um governante que professa publicamente a sua fé em Deus, reconhecendo-a. E mesmo que ele não fizesse isso, é nossa obrigação orar pelos governantes, federal, estadual e municipal. Porque assim o Senhor nos orienta, assim o Senhor nos diz que nos assemelhamos a seus filhos, obedecendo a sua palavra, a sua voz. Obedecendo às autoridades constituídas. Não desista. Deus está contigo no vale para profetizar, para que aqueles ossos secos se juntem, para que criem naqueles ossos a vida necessária, para que se possam sair dali, deixarem de ser cadáveres e passarem a ser pessoas e retomarem a sua liberdade, retomar a sua vida, retomar o curso de sua história. É assim como Deus fez com Israel no tempo de Ezequiel. Deus também quer fazer na vida, na história do país, do Brasil agora, na história do mundo agora. Só depende de nós, só depende de você, só depende de mim. Porque a palavra de Deus já nos dá essa garantia
por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Criador dos céus e da terra. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para sempre. Amém. Que Deus abençoe ricamente você, sua casa, seus. Pai amado e querido, graças te damos por tua palavra. E que a graça do Senhor permaneça conosco, em teu santo e poderoso nome, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.